Muito boa tarde, hoje estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Garagem do Mundo. Hoje, 12º episódio, né, do nosso podcast da Garagem, recebendo aqui hoje o meu amigo pessoal, João Paulo Landim, parente do ex-presidente do Flamengo, Landim, tô brincando, meu amigo é botafoguense, né, tem esse defeito, né, gente muito boa. E hoje a gente vai conversar, falar um pouco mais sobre a vida do João Paulo, que todo o caminho que ele trilhou para chegar onde ele chegou, até chegar a Royale Tintas. É uma indústria pioneira de tintas no estado. Eu acho que eles têm feito um trabalho incrível, porque, infelizmente, Rondônia não tem, né, João Paulo, não tem muitas indústrias, então é um trabalho que eles estão fazendo de levar, né, esse pioneirismo, né, de indústria de tinta. Com certeza são os primeiros aqui no estado, né? E eu vou agora, sem mais delongas, passar a passagem para ele se apresentar, e a gente vai ter um bate-papo bem agradável. João Paulo, por favor, obrigado antes de mais nada pela sua presença, vir aqui. A gente já estava combinando a tua vinda aqui há um tempinho, né? E aí você veio de Cacoal, aqui para Porto Velho. E eu quero que você, antes de mais nada, se apresente. Fala, quem é o João Paulo? Tony, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu que agradeço muito, agradeço a todos. O João Paulo, genuinamente rondoniense, nascido em Cacoal, em 1989, 36 anos. Hoje, pai de 3 filhos, João Vicente, Maria Sofia e Maria Antonella. São gêmeas, né? Gêmeas, na segunda gestação. Esposo da Bruna. E hoje, gestor da Royale Tintas. Formação minha em economia, sou formado na UniOeste, Estadual do Oeste do Paraná, em Francisco Beltrão. Depois segui na área de gestão, e fiz MBA pelo IBMEC em gestão, e depois em finanças, que é uma paixão minha desde faculdade. Mas ao longo de toda essa caminhada, o empreendedorismo me chamou a atenção. Inclusive, a gente vai aprofundar mais para frente sobre a história da Royale Tintas, que Tony já trouxe aqui, que hoje é a minha principal atividade. O empreendedorismo me chamou a atenção nessa caminhada, e é onde a gente despende 90% do tempo hoje. O empreendedorismo é aquele bichinho né, que costuma atingir todos os empresários, né? E depois que a gente começa no empreendedorismo, dificilmente a gente sai, né? Então, João Paulo, eu já te conheço há um tempo, né? A gente teve a oportunidade de participar de 3 missões, né, 3 missões internacionais. Uma para o Vale do Silício, que foi uma turma que teve aqui. A gente já gravou um episódio sobre a turma do Vale de 2019. Depois de 2022, fomos eu, você e o nosso amigo Ranieri, vulgo Presida. Figuraça, assim, excelente companheiro de viagem, assim, diversão é garantida com ele. A gente foi para Miami, né, e foi no auge também foi uma missão da Starts, que estava falando sobre NFT, blockchain, criptomoedas, que quando estava assim no auge, né, a gente pegou esse auge, a gente viu muita coisa acontecendo em Miami, que era o polo onde essas coisas estavam desenvolvendo. E ano passado a gente teve a oportunidade, eu e você, né, o Auro, que também já esteve aqui, nosso amigo, sobre a missão do Sebrae para a NRF, né, que foi também um evento fantástico. Eu me apaixonei pelo evento da NRF. Se Deus quiser, ano que vem eu quero voltar, porque é interessante da NRF que você pega as pessoas que já são antigas de feira, né? Então você vê, eu tenho 18 anos de NRF, tem 15, 16 anos. Aquele pessoal que é profissional de NRF. Sim. Então, quando você pega muita gente assim com muitos anos, você já percebe que é legal. Então, eu já te conheço, já conheço parte da sua história, né? Me chamou a atenção, eu gostei muito quando você falou sobre a ideia da Royale, né? Que foi quando você estava fazendo faculdade ainda, né? Faculdade. Então, conta mais pra gente, porque eu acho que a história da Royale é muito legal. Tony, você trouxe todas as missões aí, a saudade é grande. A história da Royale é o seguinte, é um projeto de faculdade de um grande amigo meu, Edgar Pegoraro e Maico Giacomani, que vamos estar com eles amanhã, se Deus quiser, na feira que a gente está indo. Eu fui fazer faculdade em Francisco Beltrão, em economia.
E o Edgar, meu parceiro de faculdade e parceiro de casa também, moramos junto. E ele trabalhava em uma indústria de tinta. Ele sempre falava: João Paulo, vou montar o projeto, vou fazer meu TCC sobre indústria de tinta e quando a gente formar, a gente vai montar junto. E por decisões da vida, eu acabei vindo terminar minha faculdade em Cacoal, e ele continuou lá. E foi onde ele finalizou o curso, um ano antes que eu, porque quando eu voltei eu tive que voltar um ano. Sim. Ele finalizou o curso e iniciou. Mas ele iniciou lá Iniciou no Paraná, em Francisco Beltrão. Sim. Isso, a Bell Color, a qual eu tive o prazer de, junto com ele numa conversa de WhatsApp, dar o nome para a empresa, que hoje tem 13 anos de mercado. E é um baita de um sucesso no Sul, no Sul, que é Rio Grande, Paraná e Santa Catarina. E aí, em 2013, eu me formei e fui para Francisco Beltrão entender como funcionava todo o processo e sugeri para o Edgar para nós montarmos uma filial em Cacoal. Certo. Trazer para Rondônia, porque Rondônia estava no auge da construção civil. Juros baixos naquela época, enfim. Muita demanda. Muita demanda. E aí foi quando nós montamos uma filial da Bell Color em Cacoal, que era onde nós produzíamos em Francisco Beltrão e trazíamos para Rondônia e distribuíamos aqui. Mas essa filial era só para distribuição, ainda não era indústria? Somente distribuição, perfeito. Legal. E foi o momento que lá em Cacoal, aí eu fui para o ataque, fui para campo, prospectamos bastante, fizemos bastante venda ali na região de Cacoal. E foi onde nós encontramos um amigo da minha família que estava com 2 prédios em construção. E foi onde a gente serviu toda a parte de complemento para ele e eu abri o projeto para ele. Falei: estamos com esse projeto assim assado, queremos trazer para Rondônia e estamos achando interessante o mercado de Rondônia e achamos que cabe uma fábrica aqui. Entendemos que cabe uma fábrica aqui. E foi onde surgiu o meu sócio atual, que é o Robson Reinoso, e hoje sou eu, Robson e Josimar. E aí, quando surgiu o Robson, nós fomos para o Paraná, entendemos que o momento não era o momento da gente, porque eles estavam começando um negócio lá e nós iríamos começar um negócio em Rondônia. Então, foi o momento que nós desvinculamos e iniciamos um projeto à parte aqui em Cacoal. Eu e meu novo sócio aqui em Cacoal, em Rondônia. E a partir disso, e isso aí já era 2015, em 15 de 10 de 2015, nós abrimos o CNPJ da Royale Tintas já. E em abril de 2016 startamos a produção da Royale Tintas já independente e indústria genuinamente rondoniense. Mas sempre com a ligação muito grande com o pessoal do Paraná, que o intercâmbio é corrente. Certo. Até hoje? Até hoje. Hoje o nosso químico é o mesmo químico deles. As feiras todas estamos juntos, como falei, vamos estar juntos a partir de amanhã, lá em São Paulo. Mas vocês vão só para visitar ou como expositor também? Não, essa feira nós vamos para visitar. Entendi. E fazer negócios com fornecedores os fornecedores da cadeia de tinta estão lá. Então hoje nosso laboratório vai para o Paraná para fazer um intercâmbio, o colorista já foi para lá, nosso químico é o mesmo, conversamos diariamente. Então nós falamos que somos indústrias irmãs e os projetos são os mesmos. E a gente ainda brinca que um dia ainda a gente vai juntar Sul e Norte. Virar um grupo. Vamos fazer um grupo maior. Então, assim, a história da Royale, ela começou um projeto de faculdade, começou a Bell Color, e se tornou Royale em Rondônia, e a gente espera que um dia a gente crie esse grupo aí e volte a estar juntos de novo. A tendência é esse grupo sair, né, razoavelmente rápido, né, porque quando você cria um grupo, né, tem essa energia, né, de pessoas, sempre fica mais fácil, né? Sim. Agora, e aí vocês montaram aqui em 2015, é isso? 15 iniciamos o nosso CNPJ e aí... Uma produção mesmo foi quando? Abril de 2016, porque nós iniciamos o projeto 2015, aí iniciamos com o projeto Basa, aí o projeto do Basa é moroso, adaptamos o barracão, onde é o início da indústria hoje. Hoje nós já somos mais 2 barracões, um para cada lado, além do que a gente já começou. Então nós ficamos adaptando o barracão, projeto Basa, fomos para a primeira feira, que é a mesma feira que nós estamos indo amanhã, fomos para a primeira feira em 2015, onde nós conhecemos fornecedores de maquinário a nível Brasil,
fornecedor de matéria-prima nível mundo, e foi dali que a gente começou a ter know-how e conhecimento do mercado. E aí nós, Grupo Moinhos Pirâmide, foi o nosso primeiro fornecedor de maquinário, hoje é um dos maiores fornecedores de maquinário do Brasil, maquinário em souvenir, Eucatex, Max Rubber, N indústrias que levaram a gente até essas indústrias para nós vermos os maquinários funcionando. Uhum. E a partir deles nós contratamos um pacote já, que foi não só a parte industrial, mas a parte de consultoria química para startar. Décio Campos Moura Júnior, que foi nosso primeiro químico, ele tinha 20 e tantos anos de souvenir na época, era um baita de uma experiência. E aí, na época, nós startamos em abril de 2016. Então, a gente demorou aí de outubro a abril para estruturar todo o projeto para primeira produção de complemento. Em abril, ela está sendo... E aí, em 2016, em abril, vocês estavam produzindo que tipo de tinta? Aí as primeiras produções de abril foram a parte de complemento, que é a parte mais simples da indústria, né? Uhum. Que foi o momento da gente aprender a produção, né? A gente aprender a produzir. Então, a gente iniciou com a parte de complemento, que é a parte de massa corrida, massa acrílica, textura, grafiato, selador, fundo preparador. E já estava na programação para o químico voltar. Em abril, ele voltou num julho, num agosto, que aí ele ficou de agosto até o final do ano, que aí foi nós entramos na parte de tinta, que é a parte mais complexa. Daí já entra laboratório, já entra formulação, já entra bases e tonalidades de base, etc, etc. Então, aí já começa uma série de variações, né? Exatamente. Agora, João Paulo, quando vocês começaram a produzir, né, em Cacoal, como é que vocês faziam para vender? Vocês tinham algum fornecedor, um parceiro local? Como é que era? Vocês vendia para amigo? Como é que era? Ô, Tony, eu construí uma carteira na época da distribuição da Belcolor. Então, nós já tínhamos essa semente plantada. Sim. Então, vocês ficaram quantos anos com a Belcolor? Ficamos 1 ano e meio. Um ano e meio, se eu não me engano. 1 ano e meio. Então, nós criamos uma carteira, uma semente ali. Então... Vocês não saíram do zero, né? Não saímos do zero, mas assim, a gente ficou muito local. Aí a gente está falando de Cacoal, Belcolor, né? E região ali. Mas quando nós começamos a industrializar, eu e meu sócio, que tem um tino comercial, saímos a campo. Construir 3 colaboradores ali de produção, construímos uma linha de produção treinada, e senti confiança de ir a campo com o meu sócio, e a gente daí foi para cidade. Contratamos um representante comercial, que era o que nos guiava e abria a porta, que ia eu, o meu sócio e mais o representante comercial, e nós íamos de cidade em cidade, escolher a região, cada região por semana, e atacava. E aí foi onde nós começamos a abrir o mercado. E aí, depois de tudo isso, a gente foi aprendendo muito, contratando outros representantes, pivotando, mudando, ajustando, adaptando. E a primeira tinta foi quando que vocês produziram? Tipo, a primeira lata, você lembra? Tony, a primeira lata de tinta, talvez ela não foi tão icônica como a primeira produção que saiu. A primeira produção que saiu, a gente tem uma foto, que é o químico passando a massa no meu nariz. Que ele tinha uma brincadeira de pegar a massa, cheirar e falar, cheira aqui, não tá legal o cheiro. Aí a gente cheirava, todo iniciante ele fazia isso. Então, essa foi icônica, a primeira produção mesmo, o start. A primeira tinta, a gente já estava com a operação funcionando. Eu estava presente, não vou me recordar qual que é a data, mas acredito que foi ali logo naquela segunda vinda dele, a gente já iniciou produzindo tinta, porque a máquina já estava instalada. A gente já chegou produzindo tinta, que foi um selador, talvez, acredito que foi selador, que a gente começou a gente já produzia selador, que a máquina de tinta ela não estava parada, a gente já produzia selador, que é a parte de complemento, que é na máquina de tinta. A primeira tinta eu não vou saber falar qual foi, mas... Mas eu digo assim, quando você viu a primeira tinta na lata, assim, a emoção, como é que foi? Tony, é a realização de um projeto, porque a gente é o bichinho do empreendedorismo, a gente pensa lá atrás num projeto. A gente encabeça um projeto, a gente corre atrás de financiamento, a gente corre atrás de gente, a gente corre atrás de toda uma estrutura para fazer aquilo acontecer. E a hora que você vê aquele produto, puxa, nós temos condição de fazer um produto de qualidade.
para a gente foi sensacional. Só que o caminho não acaba aí, né? Porque a gente Isso agora é só o começo, tem né? que posicionar esse produto bem posicionado para que ele tenha uma veia comercial. John, me explica uma coisa. Quando vocês já estavam operando com a Bel, né? Bel Tintas, né? Belcolor. Belcola. E aí, da onde foi que você e seu sócio falaram assim, não, a gente tem que montar uma coisa nossa, não faz sentido a gente continuar com a Belcola? Ô, Tony, esse momento foi um momento que eu e o Edgar chegamos a uma conclusão que ele estava começando um projeto lá e nós iríamos começar um outro projeto do outro lado do Brasil. Ou nós tomávamos essa decisão, vamos cada um crescer nas extremidades, ou a gente tenta fazer algo e talvez a gente morra os dois juntos. Porque a gente está falando de extremos do Brasil, né? Sul e norte. Então foi esse entendimento. Lá atrás nós conseguimos ter essa maturidade para chegar nesse entendimento e hoje eu vejo que foi com grande êxito. Exatamente. Porque também teria aquela questão, né? Além de ser a distância, tem a questão de, poxa, o mercado lá é melhor ou pior do que aqui, né? Se aqui vai melhor do que lá, como é que fica, né? Essa questão econômica também, depois ela poderia dar problema, né? Indiscutivelmente, se a gente falar em PIB e mercado, população, né? Per capita, isso aí é indiscutível. É indiscutível. Isso aí não tem o que falar. A micro-região deles lá é a quantidade de população do nosso estado inteiro. Agora, quando vocês montaram aqui, começaram a operar, vender as tintas e tudo mais, quais foram os maiores desafios que vocês passaram? Tony, isso é algo que eu sempre conto lá dentro da Royale. Nós tivemos N desafios. Eu vou escalonar aqui porque eu acho que é válido falar de todos. Primeiro momento, você produzir. Você fazer o negócio sair da inércia. Saiu da inércia. Quebrar o preconceito. Rondônia, as primeiras coisas que falavam quando a gente chegava para prospectar cliente mas tinta feita em Rondônia. Rondônia faz tinta, mas aqui não sabe fazer tinta. Então, o preço do pioneirismo, né? Exatamente. É o que a gente vinha falando aqui. É o disruptivo do que a gente vem fazendo. Então, assim, quebrar essa barreira não foi fácil. Hoje, muito mais confortável, porém, ainda a gente faz esse trabalho vai ser contínuo, que é o trabalho da marca regional. Então, esse foi o segundo momento. Entender o que o nosso público quer, porque o nosso público de Rondônia é muito exigente e isso foi muito positivo para nós, porque hoje nosso químico, o Márcio Teixeira, que é químico também dos nossos parceiros lá do Paraná, que vamos estar junto também amanhã, se Deus quiser, o Mineiro, Márcio Teixeira, mais conhecido como Mineiro, ele fala, João Paulo, eu implantei coisas aqui no laboratório de vocês que eu não consigo implementar no Paraná, por causa da cultura lá, né? Porque lá ele já dá consultoria para empresas que já estão em andamento. E a gente teve que se adaptar aqui por causa do nosso público consumidor, que é muito exigente. Então, isso nos ajudou muito. Então, esse foi vamos falar aí que um terceiro obstáculo. Sim. Fomos para um quarto obstáculo, que é a parte de recursos humanos. Que aí eu já caso muito com a nossa ida lá no Vale, que é uma das coisas que virou minha chave. Nós precisaríamos formar gente. Lá para 2018, já tinha 3 anos de negócio. A gente entendeu que a gente ia precisar formar gente, porque a gente é pioneiro no negócio em Rondônia. Nós não tínhamos em quem nos espelhar no estado. Nós não tínhamos como pegar um cara pronto de algum lugar e trazer. Só se trouxesse de fora, né? Trouxesse de fora. Dificilmente alguém vai querer vir para Rondônia. E se vier, vai ser um custo preço alto, muito alto. Exatamente. Né? Como a gente teve oportunidades na época e fomos fazer conta e não fechava a conta. Então, esse foi uma grande dificuldade. Foi onde a gente entendeu que era necessário para a nossa sobrevivência investir em RH. Uma empresa com 3 anos de idade, 4 anos de idade, estava despendendo recurso para investimento em RH. O que era o RH? Igual nós estávamos até falando hoje cedo, o RH não só como departamento pessoal, mas o RH como formador de profissionais. Hoje nós temos orgulho de falar que nossa gestão
até que está presente aqui o nosso companheiro Alan. Alan, engenheiro de produção, entrou na empresa como estagiário. Hoje é o gestor da produção. Nossa gestora comercial, que você conhece, a Vânia, entrou como estagiária. Hoje é gestora comercial. Então, isso aí são sementes que nós plantamos lá atrás, quando a gente sentiu essa dor. E nós tivemos que fazer isso. Porque senão nós não ia sobreviver. Não tinha mão de obra. Não tinha... Falar para um colorista, nosso colorista hoje já está há 4 anos com nós. Ele entrou com 18 anos na empresa. Fala, cara, você vai ser colorista de tinta. Não existia nem essa profissão em Rondônia. Ele nem saberia o que é, né? Como que eu faço para cativar esse cara e fazer ele entender e sonhar junto com a gente? Então, a gente teve que trazer RH treinamento. Esse foi um dos que foi para o Paraná, enxergar como é que é o mercado fora de Rondônia. Então, esse foi o 4º desafio. Depois, nós tivemos o desafio comercial, que é o que nós estamos desrompendo agora, que é 1 ano e meio a gente... Aí depois do RH a gente teve a última lapidação a gente teve 2 fases de ajuste de produto, que aí nessa outra fase, depois do recursos humanos e gente, nós trouxemos o mineiro, que é o químico, que hoje é o nosso químico, nosso grande parceiro, nós trouxemos ele, implantamos, são 16 testes laboratoriais hoje. Hoje um produto não sai de lá sem passar por 16 testes laboratoriais. Hoje nós temos rastreio de lote, hoje nós temos N situações, homologação de matéria-prima, teste de qualidade de matéria-prima não descarrega se ela não estiver dentro do padrão que o fornecedor nos fornece. Então, a gente testa a matéria-prima, tem os testes de qualidade do produto antes de ser liberado e depois tem rastreio de lote. Então, toda essa cadeia aqui foi porque nós lá atrás, entendendo a necessidade do nosso público, de ser exigente, nós sabíamos que nós precisaríamos ser melhor, ainda que até engraçado falar, mas a gente precisaria ser melhor até que algumas marcas que vêm de fora em relação a qualidade técnica de produto, não falando de marca, de tempo de mercado, etc. Então, a gente entendeu isso. Aí essa parte de qualidade foram dividida em 2. E depois a parte comercial, que é a que a gente está atravessando hoje. A parte comercial tem 1 ano e meio que a gente vem mudando nossa praça comercial. 2 anos aí que a gente vem trabalhando nisso, mas há 1 ano a gente ajustou da forma como a gente acredita que deva ser, que é dando capilaridade, pulverizando representantes para que tenha mais presença no B2B, no lojista, para criar relacionamento e levar o que é a Royale, o que é o propósito da Royale, o que a Royale prega, o que a gente quer lá na ponta, para o vendedor da loja, para que ele passe isso para o consumidor final. E a gente vem fazendo isso. Nós estamos no meio dessa caminhada. Nós saímos ano passado de 2 para 6 representantes comerciais esse ano. Então, hoje nós nos encontramos nesse desafio e é um desafio que a gente tem alcançado o êxito num momento totalmente desafiador do mercado, mas a gente vê que esse é o caminho. Capilaridade, entregar a mensagem que sai lá de dentro da fábrica, lá para o consumidor final. E hoje vocês estão presentes em quantas cidades aqui em Rondônia? Ô, Tony, hoje nós estamos em 90% do estado de Rondônia. Hoje nós atendemos praticamente todo o estado, né? Achamos uma parceria interessante lá no Mato Grosso, na 163, naquela região de Lucas, Sorriso, Sinop ali. Sim, está crescendo muito, né? Tá. Eu estive lá no passado, é uma região muito pujante. Sinop, eu estava conversando, né, com algumas pessoas. Inclusive, tem até fábricas daqui, a Blindex, acho que tem também uma operação em Sinop. Eu não sei se é indústria também lá, mas eles têm a operação lá já faz algum tempo. E Sinop é uma cidade que cresce demais, né? Cara, tive lá com esse cliente, fui voltado com esse olhar clínico. É impressionante. Sinop já é eu, por ter morado no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, eu vejo aquela região ali um interior de São Paulo. E Sinop já é. Sorriso e Lucas se tornando em breve. Muito pujante. E aí vocês já estão também operando lá? Nós operamos com um parceiro lá, mas é algo que a gente nos chamou muita atenção, porque hoje, com essa estratégia comercial nossa, a gente focou muito em Rondônia, dar capilaridade e focar no círculo concêntrico, que não adianta eu atender Manaus
E não ter logística, não ter como atender direito. E não está atendendo Rondônia bem, É. nossa casa, onde tem muita oportunidade ainda. Então, nosso foco é de dentro para fora. A oportunidade no Mato Grosso, ela apareceu, e a gente abraçou e acendeu um alerta para a gente. Opa, tem muita coisa boa fora do nosso mundo. E o Acre a gente já atendeu através de licitações, mas hoje não é nosso foco. Hoje a gente está focado em fazer acontecer Rondônia. E aí, dentre Rondônia, né, como é que está a aceitação aos produtos de vocês? Acho que, né, vocês já estão quase 10 anos, né, de mercado, né, da primeira produção. Como é que você vê, como é que você enxerga hoje o mercado em relação a Royale Tintas e em relação também aos concorrentes tradicionais que já existem, que as pessoas conhecem, né? Como é que você enxerga isso? Sim, Tony, cara, a gente passou lá atrás por essa quebra desse pré-conceito que é formado pelo local. Isso a gente nunca levou para o coração porque é algo natural e não é só em Rondônia que isso acontece. O que a gente enxerga? A marca regional, ela é uma consequência. Vou trazer um paralelo que a gente faz muito de Vale e vi que vocês tocaram muito nisso no dia do podcast. O que acontece no Vale é o que vai acontecer em São Paulo em breve e que é o que vai acontecer em Rondônia em breve. Em breve não, mas nessa sequência. A marca regional é o que vai acontecer, porque isso aí já é o que acontece lá no Paraná hoje, é o que vem acontecendo no Centro-Oeste e é o que vai acontecer aqui. A marca regional ela ganha força porque ela está próximo, ela entende o cliente, o produto dela é específico para aquela região e a logística dela para ali, ela está ali com mais agilidade, mais fácil. Apesar de todas as dificuldades que nós temos, de custo Brasil e etc., que a gente entra numa seara gigante aí, mas as marcas regionais, a indústria regional, ela vem e fica. Porque ela é positiva para a população, ela é positiva para o Estado, e aí eu trago muito o nosso propósito, que é fomentar, desenvolver e colorir o Estado de Rondônia. O que o regional ele fomenta e desenvolve a região que ele está. Sim. Então, isso vai acontecer. Então, isso é natural. A questão do preconceito, a gente já quebrou muito hoje, indiscutivelmente. Onde a gente chega, em cliente que a gente chega, já sabe quem que é Royale, já foi visitado, já usou, já tem feedback de quem usou. E assim, a gente tem 3 marcas no mercado que são indiscutíveis, que a gente não... É o que a gente fala, a gente olha para elas e quer fazer o que elas estão fazendo, Inspira, né? Que é Souvenir, Sherwin Williams e Coral, e isso aí é indiscutível. Não usamos como estratégia de mercado, meu produto é melhor que A, B ou C. Também acho que seria uma coisa difícil, né? Isso aí não se usa. Até poderíamos fazer um produto melhor ou pior, enfim, mas isso aí às vezes não vai ser nem comercial, porque vai fugir um custo, porque nós estamos falando de uma produção em cadeia gigante. Mas nós estamos bem posicionados. Fora essas 3, a gente tá para brigar com todas aí, porque a gente, igual eu falei, por ser regional, nós estamos aqui, nós entendemos a necessidade do nosso cliente, nós entendemos a região que está alocado, que vai ser aplicado o produto, nós entramos com a parte de palestra técnica para o aplicador, para o consumidor, para o vendedor. Nós queremos fomentar aqui, desenvolver aqui, e algumas cartas na manga fiscais também que nos ajudam muito, né? Estratégias fiscais. São benefícios ou não? Sim, são benefícios, né? Que hoje é de suma importância o benefício estadual para a indústria em Rondônia, mas a questão é a estratégia fiscal. Por exemplo, o aproveitamento de crédito que eu, como indústria local, dou para quem compra daqui é gigante. Em relação 19,5% de ICMS para quem vem de fora, que é 7 ou 12. Então, estamos falando... Principalmente para pessoa jurídica, né? Que se aproveita disso. Sim, é o presumido ou real que vai se aproveitar. Mas, meu custo é um pouco maior porque produz aqui? Sim, mas aí a gente entra com benefício de governo de estado, que é o benefício da indústria. Então, assim, a gente tem que montar uma estratégia saudável para que isso funcione.
E aí eu vejo, assim, a gente já conversa, né, sobre a tinta de vocês já faz um tempo, que ainda tem um mercado muito grande para ser explorado, né? Sim. Assim, com o tempo vocês vão ficando cada vez mais ajeitados em termos de produção, vai melhorando a tecnologia, o maquinário, né? Vai passando a ser um produto mais confiável que as pessoas conhecem, né? E o que vocês estão pensando para o futuro? No momento, estão pensando em expandir, fazer novos investimentos ou segurar um pouco? Como é que está a situação hoje de vocês? Tony, atualmente a gente está passando por um momento exato desse. Nós estamos tendo que dobrar nossa capacidade produtiva. Porque a nossa capacidade produtiva já vem há um ano aí chegando no limite e a gente postergando para entender para onde o mercado vai. Esse ano foi um ano muito desafiador porque nós tivemos que fazer segundo turno, tivemos que trabalhar a hora extra, adicional noturno para a gente atender a demanda. Então entendemos que agora é o momento de ampliar. Iniciamos a ampliação da planta no final do ano passado, agregando mais um imóvel ao lado, com mais 1.000 metros quadrados, que é a nossa área de escape de receber matéria-prima e armazenar matéria-prima. E agora, em outubro, nós iremos instalar um maquinário que vai dobrar a capacidade produtiva. Então, hoje, nós estamos pensando que isso é um investimento de curto, médio prazo de planejamento para atender essa demanda atual. Por quê? O mercado está desafiador, nós temos N questões macroeconômicas aí que se a gente for debater aqui, a gente vai ficar a tarde toda, porque a gente não controla, e é o momento que a indústria a nível nacional está sentindo, juro alto ninguém consome, e o reflexo na construção civil é gigante, é imediato. Porque o reflexo ele já começa nos canais de financiamento, né? Exatamente. A própria Caixa Econômica, que era o maior banco de fomento, né, de financiamento de imóveis, conversando com algumas pessoas, todo mundo fala que eles puxaram um freio legal, né? Sim. Então, assim, se falta o começo, que é o dinheiro para financiar, né? Exatamente. Ele vai impactar também na falta de construção e aí diminui a demanda para o produto de vocês, Sim. né? E você falou um negócio que me chamou a atenção de matéria-prima, né? Hoje, vocês costumam comprar de onde a matéria-prima? É nacional, vem da China? Como é que está essa questão? Tony, hoje 99% da nossa matéria-prima vem de fora. De Rondônia, né? A gente brinca muito que o que a gente usa daqui é a água e tem que corrigir o pH ainda. No início a gente estudou muito o calcário de Rondônia, que a gente pensou que pudesse ser uma fonte exploradora interessante, mas o calcário nosso ele tem uma coloração atípica para tinta, sem contar que se ele fosse explorado, que ele seria explorado a granel, que é para agricultura, e na tinta a gente precisa do calcário industrializado e separado por granulometrias. Mas, enfim, toda a nossa matéria-prima é de fora. Hoje nós temos produto chinês, inclusive estamos indo para a feira, vão ter muitos chineses lá. Um produto-chave, que é o dióxido de titânio. Hoje ele é China. Estamos até com algumas conversas iniciais aí para pensar numa possibilidade de importação direta através do nossa válvula de escape em Rondônia, que a gente tem, uma carta na manga. Mas em Rondônia só através de um distribuidor aqui, para a gente futuramente, quem sabe, ter um distribuidor aqui, que também é algo que a gente tem prospectado bastante. Inclusive, dia 23 agora, nós vamos ter uma reunião com um dos principais fornecedores, junto com um amigo nosso lá, o Diego Mello, que é daqui de Porto Velho, que está lá em São Paulo. Nós estamos estreitando essa reunião, porque a gente começa a prospectar e conversar. Quem sabe um dia desses, um fornecedor desse não está dentro de Rondônia se beneficiando do que nós temos aqui dentro, através de isenção, importação e etc. Então, hoje é isso. Hoje nada de interno, mas o sonho de ter algo interno não morreu não, porque carta na manga a gente tem para conseguir isso. Agora falta
e te ligar os pontos. Mas aí, nesse caso, vocês seriam distribuidores também aqui? Tony, não é nem do Ou nosso importadores? não é nem do nosso interesse. Precisaria ser importador e distribuidor, né? Talvez não é nem do meu interesse ser, mas é do meu interesse conectar os pontos e trazer alguém para estar aqui fazendo esse trabalho. Porque em teoria vai diminuir o custo e o tempo, né? Sim. Porque quanto tempo hoje vocês têm que esperar quando você precisa de matéria-prima até iniciar o processo de compra e a mercadoria chegar aqui? Você tem ideia, mais ou menos? Hoje nós temos esse time aí de logística 21 dias, se eu não me engano. Se eu não me engano, são 21 dias. É um gargalo. É um gargalo. É um custo Brasil que a gente fala. A gente está longe, não temos ferrovia, então a gente tem que contar com esse E modal. aí aumenta também o custo para você, né? Porque você tem que fazer um estoque maior, né? Porque já que você trabalha com 21 dias, né? Sim. Esse ciclo você tem que fazer um estoque maior, assim, utilizando mais caixa de uma coisa que talvez você não precisaria, né? Sim. E aí talvez com o distribuidor aqui já fica mais fácil porque você, em teoria, utilizaria o estoque dele, né? Sim, isso influencia diretamente no nosso ciclo de caixa, né? Como você disse. E desencaixe de caixa é capital. E o capital hoje é caro. Então, não sei se você sabe, né? Já teve pesquisas que o motivo número 1 de queda e de quebra de empresas no Brasil é descasamento de fluxo de caixa, né? Sim. Então, você tem um prazo médio de recebimento maior que seu prazo médio de pagamento, né? Sim. Então, ou seja, você paga antes de receber e aí a empresa sem caixa, ela começa a ter muitos problemas, né? E esse é o desafio da indústria, porque a indústria financia o cliente. Hoje a indústria ela é uma financiadora de caixa. Então a gente tem que achar o equilíbrio desse financiamento, encurtar esse desencaixe, ter parceiros ter parceiro que venda dinheiro a custo barato para nós, que hoje é um desafio gigante, porque Selic a 15. Mas aí retomando lá atrás, Tony, a ideia é ter alguém próximo para reduzir custo em relação à importação e proximidade também. Mas tudo isso hoje é bem inicial, essas conversas que nós estamos tendo, porque é algo até que Rondônia, é um movimento que Rondônia precisa fazer mais para atrair investidores de fora para a nossa área de comércio ou até mesmo para outras regiões, mas acredito que a área de livre comércio é a maior estratégia, a carta na manga dentro de Rondônia. Isso aí é um pouco também desse foco de Rondônia muito forte no agro, né? Não que o agro não mereça, é claro que merece. Sim. É uma vocação natural que o Estado tem, mas também precisa desenvolver outro tipo de indústria, né? Porque senão qualquer variação, né, negativa, qualquer queda no segmento do agro, o Estado já sente de forma automática, né? Fica muito dependente. Ô, Tony, mas só para aproveitar e complementar, eu acho que é válido falar como que a gente enxerga o Rondônia nos próximos anos. Se vai concretizar, a gente não sabe. Mas por ser daqui de Rondônia, por investir em Rondônia, por ter concentrado nossas energias aqui, querer ver isso aqui dar certo, tanto que o propósito da empresa é fomentar, desenvolver e colorir o Estado, como eu disse, eu enxergo Rondônia hoje de periférico, podendo ser, em breve, em 30 anos, algo central. Porque hoje nós temos estratégias fiscais, área de comércio, nós temos isenções de importação, nós temos a ponte binacional, que já foi licitada e já deu start, o ok para o start das obras. Nós temos um porto de Iquique ali no Peru, que é algo totalmente estratégico para importações China. E eu vejo que Rondônia, se tiver um trabalho muito bem feito de todas as entidades e forças, empresarial e também a força política, porque é necessária, Rondônia pode passar de ser a periférica hoje a ser central, porque hoje Rondônia está no centro da América Latina, do Sul. Mas, desde 2010 eu escuto, né, sobre planos da Estrada do Pacífico, né? O negócio é começar a sair do papel, né? Porque no papel é muito legal, muito bonito, né? Sim.
mas ela precisa sair um pouco do papel, né? Porque senão a gente fica só no campo de especulação, né? O que nós tivemos o que nos dá esperança é a licitação já foi aprovada, já foi dado ok para o start da obra. Acredito que a verba já foi até empenhada. E a questão de cada vez mais a gente estar olhando para dentro do nosso estado e vendo as possibilidades que tem aqui. E fazer esse trabalho de conectar pontos é fundamental, Tony, porque senão, se nós não formos lá e falarmos do que a gente tem aqui, quem que vai vir aqui? Não vai, porque tem outras atratividades. Mas a partir do momento que um vem, e para vir vai ser muita conta, muito cenário, muita estratégia montada para ver se faz sentido para as empresas, mas a redução de custo para vir da China é muito mais estratégica. Mas isso precisa estar pronto, como você falou. E hoje a gente tem uma esperança porque isso aí já foi iniciado. Então é onde a gente se apega, porque Rondônia pode passar de ser periférica para ser o centro. Mas aí você não acha que a gente vai... Tudo bem, a mercadoria chega em Rondônia e depois para escoar, mesmo que seja até mesmo para internamente, você pega essas estradas que a gente tem, que é uma pista única, uma indo, outra voltando. Sim. Uma quantidade imensa de tráfego de caminhões, né? Tu acha que, assim, se começar mesmo, se der certo esse cenário que você está falando, o que você acha que vai acontecer internamente? A gente vai conseguir escoar essa produção toda? Essa importação? Tony, tudo é estudo, tudo é conta, tudo é análise de cenário. Mas a partir do momento que nós temos uma redução de custo de transporte marítimo em vir daqui, ou Canal do Panamá, Santos, ou Paranaguá, e voltar tudo isso aqui, eu acredito que já passa a ser atrativo e já passa a enxergar se é viável fazer conta. E aí, a partir do momento que um vem, outro vem, pode ser que nem todo mundo venha, porque às vezes quem tem tudo vai depender do público consumidor. Se o público consumidor está lá no Sudeste, não faz sentido ele vir com importação para cá. Talvez, tudo é conta, porque às vezes vai valer a pena ele vir por Iquique e chegar por aqui e distribuir. Inclusive, outro dia eu estava conversando com um amigo meu que trabalha com importação, o Sérgio, e ele estava falando que eles fizeram... uns 2 meses atrás, quando teve aqui a inauguração aqui do estúdio, ele estava aqui e eles fizeram uma importação, acho que foram 2 containers e que demorou acho que 26 ou 28 dias pelo Peru ou pelo Chile, eu não sei, um dos dois. E que foi bem mais rápido do que se fosse por Santos, né? Porque é aquela velha história, né? Se for pelo Porto de Santos, que é onde tem a quantidade infinitamente maior, né, de produtos que chegam por lá, tem que chegar lá, fazer todo o desembaraço, toda aquela questão logística interna para redistribuir essa produção para chegar até aqui em cima, né? Sim. Então, a única coisa que me preocupa é justamente, chegou aqui em Rondônia, você acha que chega aonde? Chegaria aonde? Chegaria em Porto Velho, chegaria em outro município. A gente tem estrutura local aqui dentro de Rondônia para suportar um aumento de demanda? Tony, atualmente é lógico que não. É óbvio que não, mas eu acredito que isso aí se constrói. Porque tendo a oportunidade, tendo a veia canalizada para cá, a infraestrutura ela vem com o tempo. Aí cabe se vai ser bem organizada ou mal organizada, porque pode muito bem... Vamos lá, vamos sonhar positivamente. Acontecer isso muito rápido e as coisas forem mal planejadas. Ou não planejadas. Ou até nem planejadas. E isso aqui virar sei lá... ficar todo... Um lugar hostil somente para o benefício fiscal. Isso, se entrar produto. Então, assim, tem que ser bem planejado. Se fizer sentido, tiver a veia... Eu acho que daí entra onde entra as entidades que a gente falou lá atrás. A pública, a privada, quem vai usufruir daquilo ali, quem vai fomentar o Estado com aquilo ali, tem que se juntar e falar, não, vamos fazer um projeto piloto aqui, isso aqui precisa nos próximos 50 anos ser dessa forma. Porque não adianta vir de qualquer jeito. Porque daí a gente vai ter que sair de Rondônia. Porque daí isso aqui vai acabar virando
criminalidade, vai virar N coisas que não é o que a gente quer para Rondônia. Então isso aí tem que ser também bem pensado, né? Porque você com certeza já deve ter acompanhado, né, que está começando uma quantidade cada vez maior de empresas ou montando operação ou transferindo a operação de fabricação do Brasil para Paraguai e Uruguai. Porque lá o imposto é mais barato, a simplicidade do cálculo do imposto é muito mais simples do que aqui no Brasil. Não tem a questão que a gente tem aqui no Brasil trabalhista, que ainda é algo que impacta bastante. O colaborador ele acaba saindo muito caro, acaba que ele também deixa muito imposto, né? Então ele ganha bem menos, né, do que ele custa para o empregador. E no meio do caminho, só quem se dá bem nessa história é o governo, né? Então, eu acho que assim, esse modelo CLT, de alguma maneira, ele vai ter que ser revisto, porque senão a gente vai cada vez mais perder indústrias, principalmente para o Paraguai e Uruguai. Perfeito. Que estão até, inclusive, dando benefício para as empresas se instalarem lá, né? Então, Tony, isso que eu estou fazendo essa análise aqui é olhando para Rondônia e Brasil, né? Mas se a gente for abrir o leque, talvez terão cenários mais interessantes por essas questões que daí não estão na nossa mão definir, né? Certo. Que são essas questões políticas aí. A própria uma reforma trabalhista aí, para a gente chegar num Paraguai da vida, na flexibilidade que é o Paraguai na vida, né? Que é o Paraguai hoje, talvez para nós seria mais difícil atualmente, né? Então, olhando o cenário Brasil comparado a outros cenários Brasil, vejo Rondônia como uma vantagem competitiva se vier a acontecer isso que a gente espera que aconteça. Agora, se a gente olhar para outros cenários politicamente diferentes e mais flexíveis e mais propensos para negócio, aí acaba ficando desleal com o Brasil, né? E uma dúvida, João Paulo, em relação à mão de obra, né? Hoje vocês estão expandindo, você falou que estão montando um outro barracão de 1.000 metros quadrados, né? Então a estrutura de vocês hoje já deve estar com um tamanho bem razoável, né? Que vocês já começaram com um galpão, já estão com 3. Mas aí a gente vai para aquele problema, né? A gente, vamos expandir e tudo mais. E a dificuldade, né, de você arrumar mão de obra para esse segmento que é muito específico, que é basicamente, acho que é o único aqui em Rondônia que trabalha com fabricação. Em Cacoal, como é que vocês estão fazendo? Vocês falaram que estão formando pessoas, né? Mas, e para o chão de fábrica, consegue encontrar gente ou tem que formar todo mundo? Tony, formar todo mundo. Isso é indiscutível, porque hoje até tem outras fábricas de TIM no estado, mas a dor nossa e a delas é a mesma, a gente precisa formar. Mas aquela dor de RH que nós tivemos lá atrás, Tony, eu vejo que fez total diferença. Porque hoje acontece, não vou falar que não acontece, mas dificilmente a gente contrata na necessidade. A gente contrata, a gente abre a vaga e aí o RH vai para o trabalho de campo, que é a função, e encontra a peça que faz sentido. Passa por várias análises de perfil comportamental, vários testes, etc., as entrevistas, até a gente achar encontrar a peça que se adequa ao que a gente quer. E mesmo assim, às vezes também não dá certo, né? Acontece, o turnover acontece, isso aí não tem como. Mas hoje a nossa dificuldade em formar, Tony, é menor, cara. Hoje eu não posso falar que é zero, porque isso aí não existe. Mas hoje a gente é muito tranquilo quanto à linha de produção. A nossa espinha dorsal é muito forte. Nós criamos a cultura, né? A cultura é forte. Tanto que o RH sempre brinca, a Cris, nosso RH, ela fala, a cultura de vocês espelhe quem não se adapta. E isso é bom, porque mesmo que a gente passe por toda a triagem na contratação, às vezes acontece de entrar alguém que não se identifica e a própria pessoa ela acaba saindo. Isso é positivo. A nossa espinha dorsal, os líderes nossos, que hoje são 6, são muito alinhados. Tem os sublíderes ali dos setores, inclusive de produção e laboratório, que são pessoas que já estão com a gente há algum tempo. Sempre que entra alguém na máquina, ela já entra se adaptando ao negócio, entendeu? Isso é positivo, cara. Isso aí eu fico feliz porque hoje
não é uma dor grande nossa. Eu vejo muito empresário falando, pô, não tem mão de obra, tá difícil de mão de obra. De fato, não tem. De fato, é escasso achar. Mas a gente consegue achar agulha no paeiro e eu acho que essa questão de identificação. O cara, quando é bom e entra ali, pô, e fala, pô, tem muita gente boa aqui, uma empresa que dá a oportunidade de crescer, uma empresa que olha para a gente de uma forma diferente, a gente tem processo de desenvolvimento individual, a gente tem uns treinamentos de liderança, a gente tem o Kumbuka, que é famoso lá na empresa, que é a leitura do Monge Executivo, que é um programa de liderança que a gente abriu para liderados também que quiseram participar. Tanto que nós estamos com 2 Kumbuka agora de 10 colaboradores querendo participar, não sendo obrigados a participar, que isso aí não existe. Mas eu tive reunião com o RH ontem, antes de vir, estamos com 2 grupos, a gente não pôde nem fazer um grupo só, porque era muita gente e a gente ia tirar 10 pessoas para fazer um treinamento, então a gente teve que fazer 2 grupos. Então a gente preocupa com o desenvolvimento desde naquela época que isso nos era uma dor. E eu vejo que isso é positivo, porque daí quem entra se identifica e fica. Gente boa fica, gente ruim sai. Hoje vocês estão quantos colaboradores, mais ou menos? Tony, direto hoje são 25, mas nós temos indireto só de representação são 6, então nós já temos 31. Logística mais um. A logística hoje vocês fazem, vocês terceirizam ou vocês mesmos fazem? Terceirizada. Hoje nós já tivemos experiência com logística própria, não foi uma boa experiência e a gente está segurando ao máximo, a gente já está chegando naquele limite de tem que ir, não tem que ter a logística própria, mas não quero, mas eu vou ter que ter, mas dá para segurar mais um pouco, nós estamos nesse momento. Uhum. Aí nós temos a logística, nós temos o químico, que é terceirizado também. Vamos falar que na cadeia toda são os 35 colaboradores, entre 25 direto e uns 10 indireto. Certo. E, assim, como é que você vê a Royale e o segmento de tinta daqui a 5, 10 anos? No mundo que está avançando tanto, né? Tudo está mudando de forma tão rápida, tão intensa. Principalmente com o advento da inteligência artificial hoje, que está impactando todos os segmentos. Como é que você vê esse segmento de vocês daqui a 5, 10 anos? Ô, Tony, eu vou ser sincero para você, cara. Nós já fomos para algumas missões internacionais voltadas para tech e todas elas, minha cabeça sempre martela Royale. E, cara, a parte de inteligência artificial, obviamente, internamente é gigantesca a mudança. Hoje, nós mesmos já usamos para... Já está no dia a dia, né? Está no dia a dia. Ata, reunião, pauta, enfim, isso aí já é comum na empresa, né? Vejo que a inteligência artificial vai vir para somar nessa parte. Agora, um produto que vai desromper esse segmento, Tony, cara... Eu não vê, pelo menos não agora. Consigo, eu talvez na minha limitação não consigo enxergar, né? Talvez os grandes já estão pensando nisso, mas como a gente disse, o nosso segmento da construção civil ele é muito tradicional. Casa é casa, tanto que hoje a gente ainda faz casa com tijolo, sendo que tem steel frame, wood frame e isso aí é o que eu sei, né? Fora uma porrada de coisa que... E você falou um negócio interessante, né? Porque uma das coisas que eu sempre vi, eu gosto muito desses programas que passam na Discovery de reforma de casa e tudo mais. E como eles são todos, ou quase todos nos Estados Unidos, né? Ou Estados Unidos ou Canadá, eles utilizam lá na hora da pintura muito aquela pistola, né? Uhum. E aqui no Brasil a gente dificilmente vê alguém pintando de pistola, né? Mas eu te faço uma pergunta: as tintas elas estão preparadas para ser utilizadas em pistola? É mesmo a tinta ou é só o equipamento ou a tinta tem que ser diferente? Não, é o mesmo produto, O que vai mudar é a diluição. Uhum. Mas isso aí é preparação, temperar o produto, como o profissional da mão de obra fala. Usa thinner, né? Parte solvente, sim. A parte à base d'água, não. Porque o thinner e a água raiz são diluentes, né? Uhum. E o diluente da linha base d'água é água. Entendi. Mas vamos falar que eu vou aplicar numa Arles uma tinta à base d'água, eu vou diluir ela com água. Mas toda tinta ela é preparada para aplicar com pistola. A questão é a mão de obra. Uhum. A evolução... Aí é a evolução de outra cadeia que faz parte do nosso segmento, que é a mão de obra. A mão de obra. Que ela precisa também se desenvolver.
E aí eu até pego um espaço para falar disso, que isso aí é algo crucial para o nosso negócio. Hoje nós damos uma atenção muito grande a isso. Hoje nós temos as palestras técnicas. Quando o mineiro vem para a Copa Rondônia, a gente roda o estado. Inclusive, a vinda dele agora em outubro está marcada 2 palestras técnicas, uma em Guajará-Mirim e outra aqui em Porto Velho. A nossa atenção é muito grande para o mão de obra, porque vamos falar que nossa indústria é uma indústria alimentícia. Se nossa indústria fosse uma indústria de alimento, o único da cadeia que come nosso produto é o pintor. Porque o consumidor final, ele vê aplicado, o lojista, ele comercializa, o distribuidor, ele distribui, mas quem usa o produto de fato é o pintor. Então, a nossa atenção para esse público é muito grande. Dentro guardar as devidas proporções que a gente tem possibilidade, a gente está sempre olhando para eles, preocupado em palestra técnica, em treinamento, porque eles precisam se desenvolver também. Isso aí é natural. E aí, como a gente falou de Paraná, Centro-Oeste, depois chega em Rondônia, lá no Mato Grosso, o que a gente vê de cliente que usa o nosso produto é tudo maquinado já. Tem um cliente nosso lá que ele usa muito o nosso produto para vedação de silo, junto com mais alguns outros produtos. Nossa linha emborrachada para vedação de silo, junto com outros produtos lá. É tudo maquinado. E aqui em Rondônia, isso já tem, não vamos falar que não tem, mas é muito menor. Então, é raro você ver, né? Precisa do profissional da mão de obra também passar por essa profissionalização, porque isso aí vai aumentar a performance eu vejo que é muito mais rápido, né? Mais rápido, menos desperdício, ele vai conseguir produzir mais em menos tempo. Então, assim, a vantagem é gigante, mas isso faz parte daquele propósito, fomentar, desenvolver e colorir, porque a gente também precisa pensar nessa parte da cadeia. Então, é muito amplo, Tony. E justamente na parte de mão de obra que talvez seja a parte que talvez está menos propensa a se renovar e se especializar, né? Com certeza. Porque, assim, eu vejo vários pintores, eu já contratei para várias obras que eu fiz, e todos eles, assim, muitas das vezes não tem nenhum material básico, né? Ele pede para você comprar tudo, ele só entra com os braços, né? Então, vocês também sofrem por causa disso, né? Porque vai depender deles, né? Sofre porque, assim, essa mão de obra, vamos lá, vamos falar de mentalidade. A mentalidade dessa mão de obra que ela não tem nenhum básico para fazer a pintura, ela não é o cara que está a fim de se especializar. Então, uma coisa está ligada à outra. Cara, hoje nós temos o varejo lá em Cacoal, o aumento do consumo de muitos produtos complementares na pintura. Por exemplo, o forro do chão, negócio de vedar as paredes. Então, hoje o pessoal já está se conscientizando, porque se você vai fazer uma reforma, a obra do zero é mais bruta, né? Mas você vai fazer uma reforma nessa sala aqui, você precisa isolar essa, sei lá... Sim, vários pontos você vai ter vários pontos, então... E tem pintor que está na fita ainda hoje. Só que só a fita não é suficiente. Você precisa do plástico, do veda-tudo, do tapete, Então, mas hoje está crescendo. Só que não é... Mas aí você me fez lembrar, cara, quando eu estava construindo há 3 anos atrás, tinha uma coisa que me doía o coração, e que eu gastei muito dinheiro, literalmente gastei, porque esse não foi nem investido, que é madeira, né, para você fazer caixaria, esse tipo de coisa. E assim, tu utiliza, depois o cara tira e aquilo tudo vai jogado fora, né? Então tem um custo ambiental, tem um custo econômico, financeiro, e por uma coisa que assim nem fica na obra, né? Na tinta já tem algo de tecnologia que você não precisa, como você falou, né? O plástico hoje você vai utilizar e depois você joga fora, como é que é? Tony, particularmente, como eu falo, o nosso segmento é muito tradicional quanto a isso. Não, hoje eu desconheço. Hoje a gente ouve-se falar muito em relação à logística reversa de embalagens. Mas aí nós, como indústria, temos que se preocupar em retornar essa embalagem para a indústria. O que eu escuto é isso da nossa cadeia. Lá na obra, lá no ponto final onde o nosso produto vai ser utilizado, Tony,
sinceramente, eu Não vê nenhuma novidade. Não vi nenhuma novidade. Lembro até que no Vale teve uma startup que o pitch delas foi selecionado, que era de resto de obra, né? Sim. Eu não sei. Era para negociar a resto de obra. É que pesa anda essa startup hoje. Eu já vi uma startup que trabalhava com resto de obra, né? Mas assim, eu vejo também um desafio porque isso teria que ser algo muito local, né? Porque Sim. dificilmente você vai comprar um resto de obra de um cara que fez produto que sobrou de São Sim. Paulo para cá, né? Sim. Porque o frete inviabiliza. Sim. Mas uma das coisas, né, que depois eu conversando com o consultor, já tem algumas empresas que estão fabricando tipos de equipamento, de insumo, vamos dizer assim, para substituir a madeira de caixaria para você não desperdiçar, né? Sim. Porque eu acho que, sobre todos os aspectos, é muito ruim. É necessário, né? Como você falou, no Brasil, nossa construção ainda é muito tradicional. Sim. E aí vai chegar num ponto que eu queria saber. Você falou de tinta e condições nossas aqui da região. A tinta também, ela sofre ou ela tem que ser diferente para locais muito quentes ou muito frios? Por exemplo, no sul, você tem locais que são muito frios, né? Mesmo que tenha o verão, mas o inverno é muito Sim. frio. Aqui a gente só tem verão o ano inteiro, né? Sim, sim. A tinta, quimicamente falando, ela tem que ter variações para isso? Como é que é? Sim, é uma boa pergunta, Tony. A gente até debateu isso hoje cedo, porque sul a gente tem temperaturas abaixo de zero. Aqui nós temos umidade excessiva em períodos de chuva. Então, como que a gente seca o filme de uma tinta, de uma resina, nessas extremidades de temperatura? Então, a gente precisa ajustar o produto, a gente precisa coalescer, a gente precisa entrar com outros... não precisamos colocar a mais, precisamos ajustar a fórmula para determinadas regiões. E isso é uma vantagem nossa, porque hoje nosso mercado é Rondônia. Nós especializamos em produzir tinta voltada para a nossa região. Porque, por exemplo, quando uma umidade está alta, é igual a roupa no varal. A roupa não vai secar como ela seca em tempos de seca. Então não adianta você dar uma demão e querer que com 4 horas você dê outra demão e faça sentido. E que isso é muito difícil. A gente aborda muito isso nas palestras técnicas para conscientizar os pintores, porque isso aí é uma coisa natural. Isso aí a gente precisa respeitar os períodos. Por mais que a gente entre com produtos para coalescer mais, para virar mais o filme, etc., ela precisa de um tempo a mais de secagem. Então hoje tem sim diferença por regiões. Hoje a Royal Tintas está focada em fazer tinta para a nossa região de clima amazônico. Nós temos umidade, nós temos a parte de biocidas. Hoje a gente entra com uma quantidade maior de biocidas no nosso produto, porque a gente sabe da questão de umidade, que isso pode vir a causar patologia no produto. Então a gente tem esse cuidado. E sim, de fato, tem diferença. E aí você falou um negócio interessante, né? Da primeira mão de tinta, né? Assim, que muita gente fala primeira demão, mas eu não sei se o termo demão é o correto ou não. Mas aí você tem que esperar um tempo ela secar, né? E aí aplica a segunda, né? Sim. Se não tiver... Um exemplo, porque aí tu vai depender da mão de obra também, que muitas das vezes ele quer agilizar o tempo dele, o serviço dele, né? Pô, se eu for esperar muito, eu vou ter que voltar aqui, eu vou perder mais um dia de trabalho e tudo mais. Nesse caso, o único prejudicado é o cliente, né? Porque ele vai, não esperou secar o suficiente, ele dá a segunda demão e não vai ser, talvez, o resultado não vai ser tão bom. E aí não, vou ter que dar mais uma demão, né? Aí ele vai culpar também a tinta, a qualidade da tinta. Não, essa tinta não está muito boa e tudo mais, tem que dar 3 demão. Como é que você vê isso aí? Ô, Tony, isso aí é o nosso dilema diário, cara. A gente debate muito isso nas palestras técnicas, novamente, trazendo elas. E é o desafio, porque indicação do fabricante são 3 demãos. Porque a tinta ela não é só para embelezar, ela não é só estética. A tinta é uma camada protetora que você está protegendo a sua superfície. Então vamos lá, se eu dou uma demão de resina, é melhor ou pior do que 3 demãos de resina?
É muito melhor eu dar 3 demãos de resina para proteger do que uma. Com uma demão, muitas vezes algumas tintas já vão dar a cobertura necessária e uma tinta tom pastel baseal vai dar o tom já. Mas eu preciso dar uma segunda e uma terceira demão. E muitas vezes a mão de obra, ela está pensando na performance, ela precisa ir para outra obra. E eu também não julgo porque os caras precisam fazer dinheiro. Mas aí já linka com aquela outra conversa que a gente estava tendo. E se ele tivesse Arles? Se ele tivesse maquinado? Se ele tivesse já evoluído? Será que ele não daria as 3 demãos? Com a máquina ficaria melhor? Então, né? Porque com certeza. Em teoria, né, a máquina, acredito eu estou fazendo uma pergunta de leigo, né? Mas talvez a quantidade de tinta que ele vai aplicar para ter o resultado seja a quantidade menor, né? Sim. Do que ele passar ali no rolo, né? Sim. Então, mas o maquinário ele é bom em todos os aspectos. O maquinário vai centralizar, vai localizar a aplicação, vai evitar desperdício, vai acelerar o tempo de produção. Então, e o tempo de secagem vai ficar menor porque tem menos tinta? Isso aí. Em teoria, sim. Em teoria, sim, mas a recomendação é igual para aplicação em Arles ou rolo, acredito que seja as mesmas 4 horas entre demãos. Mas vamos lá, por mais que ele respeite se a gente está falando de micropartículas, vão secar mais rápido aqui, né? Então faz sentido. É algo que a gente até nunca se aprofundou nisso, mas é interessante se aprofundar. Se a secagem do wireless é menor do que... Mas mesmo se ele esperasse as mesmas 4 horas de demãos, ele ganharia performance se ele trabalhasse com maquinário. Sim. Então, voltando para a questão da aplicação. Se eu dou 3 demãos, eu estou fazendo uma pintura correta. Só que o cliente não é obrigado a saber disso, e eu concordo. Eu, como cliente, não de tinta, porque de tinta a gente acaba entendendo, mas vamos falar de assentamento de piso, e, enfim, qualquer outra coisa, eu não vou ficar preocupado como que assenta um piso. Eu contrato um profissional para... O que acontece no Brasil hoje, que aí é algo que a gente pega muito lá de fora, o próprio mercado americano, eu contrato uma construtora de pintura. Eu contrato uma consultora de pintura que vai me dar garantia de pelo menos X anos daquela aplicação. Então, aqui no Brasil não, você contrata o pintor e se ele virou as costas, ali, acabou. E aí, não todos, lógico, que tem os profissionais no mercado, mas a hora que dá merda é muito mais fácil. O cara fala assim, não, porra, só tinta aí, porra. Tinta que é ruim. Tinta aí. Então, assim, a gente... É um desafio, que a gente... Até porque se ele errar na diluição, como você falou, né, aí já começa a comprometer também o resultado dela, né? Exatamente. Se ele diluiu menos ou mais, né, do que era necessário. A indicação de diluição é 10%. A tinta é uma cadeia química, que ela é feita para aguentar uma estabilidade até tantos por cento de diluição. A partir do momento que você quebra aquela cadeia, você quebra toda a reação química que tem ali dentro. Então é basicamente isso. E se não for respeitado o processo do fabricante, você está quebrando uma cadeia química que a gente quebra a cabeça lá dentro do laboratório e desenvolvimento para fazer isso acontecer. Lógico que tem as bandas de aceitação que, se não, a gente for trabalhar não é difícil, né? Mas tem coisa absurda que a gente vê aí no mercado e o cliente não é obrigado a saber disso. Eu concordo. O cliente não... Pô, se eu for pintar uma casa, eu vou ter que estudar sobre tinta, eu vou ter que estudar sobre instalação elétrica, sobre hidráulica. Não, pô, eu quero contratar um engenheiro, eu quero que me entregue a obra pronta. Eu vou contratar um pintor, eu quero que ele me entregue, porque eu contratei ele, porque ele é profissional. Quando você contrata uma empresa, um engenheiro, você tem geralmente um contrato, aí você fica resguardado, né? Sim. Agora, quando você contrata o pintor diretamente, aí já era, né? Que eu vejo que hoje no Brasil... Vamos falar de Rondônia, que talvez os parceiros do Mato Grosso, eles têm a loja e têm uma empresa de prestação de serviço. Os caras são super profissionais, contrato batido e garantia. Sensacional. Não vamos nem falar dos Estados Unidos e Brasil, vamos falar de Mato Grosso e Rondônia. Não conheço todo o mercado a fundo de Rondônia, provavelmente em Rondônia também vai ter, em Porto Velho acredito que tenha equipes especializadas, mas o que está faltando é chegar a essas equipes aqui com mais peso e profissionalizar cada vez mais, para dar essa garantia, porque daí o cliente contratei o cara ali que é profissional, assinei um contrato e me deu garantia de 2 anos do produto e tchau, obrigado. E geralmente, assim, vocês acham que o tempo de vida da tinta são quantos anos? Tony, tem linhas e linhas. Vamos falar, nossa linha emborrachada, ela tem a garantia de 4 anos. Aí,
como toda outra, a gente não... só reforçando, nós não criamos produto. A Royale hoje não cria produto. Ela desenvolve produtos que já existem no mercado e a gente ajusta para a nossa região. Mas como de outros fabricantes, o nosso não é nada de diferente. Nós temos a garantia de 4 anos, uma vez que a cada 3 ou 4 anos seja dado uma demão para reforçar a elasticidade do produto, que é a nossa linha emborrachada. E é um produto que aguenta pancada. Para Rondônia, é os que a gente mais indica. É esmalte à base d'água e tinta emborrachada, porque aguenta pancada. Tinta fosca. Por mais... as tintas foscas comerciais, aí eu coloco todo mundo no mesmo balaio. Porque é case e estudo que a gente já fez e análise. E ninguém aguenta Rondônia. O sol é muito intenso, a chuva é muito intensa e a tinta fosca é uma tinta comercial, padrão, que se você colocar ali uma cor vibrante, que é um pigmento inorgânico, você vai botar ali um amarelo, um vermelho, um azulzão escuro, elas vão desbotar. E isso aí, 2 anos. E pode escolher a marca que for, a gente já fez teste, a gente já sabe. Vamos fazer uma fosca que não desbota? Vamos, mas ela sai do comercial. Aí ela vira, não emborrachada, mas ela vira uma fosca super premium, que aí ela já sai do preço comercial. Mas aí tem também. Porque eu já vi pessoas, né, discutindo a questão de uma pintura externa de prédio, né? Tem que fazer chamada de capital, tem que pintar o prédio porque já está a tinta já está, né, já está velha, já está descascando e tudo mais. Aí 3 ou de 4 anos tem que fazer tudo de novo, né? Existe alguma tinta que resista mais tempo para essa parte externa? Então, Tony, é o que eu estou te falando. Aqui para Rondônia a gente indica muito nossa linha emborrachada, tá? E a nossa linha de esmalte sintético, que são produtos que aguentam pancada, porque elas têm uma incidência muito maior de resina. E o que faz ali o tempo de vida. O tempo de vida, fugiu a palavra agora, que faz a resistência do produto é a resina. Sim. Então, se eu tenho resina no produto, eu vou ter mais resistência, que é o filme que vai evitar que o pigmento se desbote. Sim. Então, as nossas tintas de resina elastomérica, que é a nossa tinta emborrachada, e a esmalte à base d'água, que tem uma incidência muito grande de resina, é o que eu indicaria para fachada de prédio, é o que a gente indica. Cara, a gente tem case, cara, em Espigão do Oeste, cara, uma loja parceira nossa, Popular Tintas. É impressionante, cara. Nós estamos... Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos agora no começo do ano. Tem 3 anos que a loja está pintada com o nosso esmalte à base d'água numa cor azul intensa e amarelo ouro. No começo parecia CM, cara. Não, sério mesmo. Tem no nosso Instagram, quem quiser pesquisar lá. Aproveita e deixa o Instagram. O Instagram site também, né? Royale Tintas, e o site é www.royaletintas.com.br. Lembrando que é Royale com Y. Né? Royale com Y. Nosso Instagram lá, Royale Tintas Oficial. Pode entrar e acompanhar a gente. Cara, no começo parecia CM. Ela continua impecável. Mas é emborrachada? Não, é o esmalte à base d'água. Tá. Esmalte à base d'água. Cara, sem contar que o profissional que fez é sensacional. Ele que tem a parte de preparação de superfície também, né, Tony? Que é muita variável, cara. Se você não preparar a superfície antes de pintar, não adianta nada você pintar bem. Só usar chegar um lá e produto. enrolar a tinta, né? Exatamente. Então, assim, o profissional preparou a superfície, entrou com fundo preparador, corrigiu com massa acrílica, igualou toda a superfície. Cara, parecia uma CM. E tá lá até hoje impecável, vai fazer 3 anos. Emborrachada, cara, nossos produtos, a gente desenvolveu, inclusive, num desafio de um prédio em Ji-Paraná que queria colocar nossa emborrachada. E nosso produto estava em desenvolvimento. Nós aceleramos o processo de desenvolvimento dela para atender. E por fim a gente viu quem que eram as marcas que estavam brigando. Eram 3 marcas, que não cabem agora quais são, mas são marcas a nível nacional, é renomada. E hoje nós temos as mesmas aplicações lá na nossa empresa. E isso já faz mais de 3 anos, porque isso foi antes da Popular, que o nosso emborrachada veio antes da esmalte. A nossa tinta continua a mesma hidrorrepelência, Tony.
E é incrível, cara, incrível, incrível. E, infelizmente, de outros parceiros já Agora, não tem mais ainda a repelência. Uma dor que eu tenho aqui, cara. Tinta para chão que eu digo de rua, né? Piso. De calçada. Calçada. Vocês também trabalham? Sim. Ela tem que ser diferente, né? Ela é uma tinta mais bruta na composição dela, porque é uma tinta para impacto. Ponto. E resina. Aí eu já pintei umas 2 vezes aqui, num intervalo talvez de 2 anos, e não, já tem que pintar de novo, porque ela começa descascando, Sim. né? Aí, mas talvez a preparação... eu ia chegar nesse ponto. Tony, complexo, cara. Complexo porque uma superfície, para ela receber a tinta, ela precisa estar limpa, sem gordura, isenta de pó. Por quê? A superfície precisa ancorar a tinta. Então, a resina precisa vir e ancorar. Primeiro ponto, se é uma superfície muito lisa, como que se ancora numa superfície muito lisa? Talvez tenha cimento queimado de chão mesmo, que se for aplicar uma tinta, é mais complexo, porque ela não ancora tanto quanto num chão poroso. Então, a preparação da superfície para piso é de extrema importância. E vamos lá, poeira, que talvez é o maior vilão da tinta piso. Por mais que você limpou, bateu a VAP ali, mas enquanto você está rolando, passa um carro lá na rua, vem poeira e senta. Se a tinta ancorar em cima da poeira, a tinta está ancorada no lugar errado. Aquela poeira vai mexer, aquela tinta vai descascar, que é o que acontece. Ocasiona o descascamento. Então, o descascamento não é nada mais, nada menos do que o produto ancorar no lugar errado. E para ela ancorar no lugar correto, precisa de uma preparação muito bem feita, mas a gente sabe que tem lugares que é praticamente impossível, como eu acabei de exemplificar. Rua, né? Exatamente. Mas aí nós temos produtos, por exemplo, fosfatizante, fundo fosfatizante, que é para superfície lisa, que ele vai fosquear e vai dar uma porosidade naquela superfície para você vir aplicar o produto. E aí sim, você está aplicando o produto num lugar poroso. Isso aí vai ajudar. Na calçada, Tony, talvez um ácidozinho para dar para ancorar também. E cuidar bastante com a limpeza na hora da aplicação. Eu acho que esses aí são os... Outro detalhe também, bati a VAP na calçada, porque eu fui limpar. Às vezes a própria solução se torna um vilão. Mas aí aquela água que foi sugada, ela não evaporou 100%. E foi lá e rolou a tinta por cima. A hora que vir um sol, aquela água vai querer sair por algum lugar. E evaporação. Ela vai estourar a tinta. E não tem o que fazer. Então, assim, a tinta ela não estoura sozinha e ela nem descasca sozinha. Muitas vezes, deu bolha na parede lá, a tinta estourou. Não existe a tinta que se auto-implode. A água, as condições, ali é a água querendo sair. Essa água entrou por algum lugar, essa água não era para estar ali. Então, por isso que... tem... E aí vem muito de umidade, né? Preparação, ou o cara preparou e não esperou secar, ou você não preparou uma superfície bloqueando a umidade para que ela não venha de baixo, ou de uma calha, ou de uma parede de lá, que às vezes é uma água positiva que vem, que às vezes não é nem do solo nem da calha, é uma água de chuva mesmo, que bate do outro lado da parede, mas infiltra por aqui e quer sair por aqui, não tem boca, e ela vai sair, a água muda até o curso do rio, não vai sair na parede. Vai, com certeza. Então é por aí, Tony. Agora, João Paulo, me diga uma coisa. Aqui em Porto Velho, tá? Aonde é que o pessoal pode encontrar as tintas da Royale? Tony, aqui em Porto Velho, hoje como a gente reiniciou um trabalho comercial bacana aqui na capital, hoje nós estamos aí em 3 lojas da De Casa, que é um parceiro estratégico nosso, que ele vende Guajará-Mirim, em Nova Mamoré, e tem 3 lojas aqui na capital. Constrular é um parceiro de um proprietário que já morou até em Cacoal. Hoje ele está com 2 lojas aqui em Porto Velho. E temos outras aí também que a gente atende. Hoje nós temos 2 representantes na capital que fazem esse trabalho de capilaridade que eu trouxe lá atrás, de estar presente no lojista, de criar relacionamento, criar vínculo. Hoje nós estamos prospectando alguns parceiros estratégicos na cidade. Então, hoje Porto Velho... Já tem bastante opção. Graças a Deus, de 1 ano e meio para cá, a gente mudou bastante a forma de se posicionar na capital.
E estamos colhendo bons frutos. Mas eu acho que vocês ainda têm muito para crescer, né? Assim, tem muito mercado para crescer, porque com o tempo vocês vão tornando o produto ainda melhor, né? Sim. Existe também uma questão das pessoas se identificarem com a marca regionalmente, né? E aí é natural esse caminho. E, assim, eu acho que vocês ainda estão só no começo da caminhada, né? Tony, isso aí é muito claro para nós que estamos lá dentro. Hoje eu bato muito na tecla do foco no médio e longo prazo para a galera nova. Hoje nossa equipe é muito nova, né? E a galera hoje nova não está focada no longo, ela quer muito imediatista. Mas é uma tecla que eu bato muito. Ontem, na viagem mesmo, vim falando com o Alan, nosso gestor de produção, da importância de pensar a longo prazo quando a gente está num projeto desse, que não é um projeto qualquer, é um projeto desafiador e grande. É como você falou, tem muito espaço para crescer e o crescimento vai vir organicamente. O mercado vai nos empurrar e o crescimento vai vir orgânico. É lógico que a gente precisa fazer a nossa parte também. Se posicionar, tomar as melhores decisões. Nem sempre a gente vai tomar as melhores, mas pivotar, errar rápido, que a gente aprendeu muito isso. Então, assim, é o que a gente prega hoje. Hoje o mercado ele está desafiador pela questão econômica do país, que a gente já comentou aqui, mas a gente enxerga oportunidade em várias lacunas e é nelas que a gente vai avançando. Nós, como falamos, vou ser repetitivo, focamos muito na parte comercial para dar capilaridade, para estar lá na ponta, 6 representantes, investimento em marketing off, que é no PDV, para aproximar o cliente da marca Royale. Isso é um trabalho que ele não vai parar, que ele é contínuo e ele precisa de uma continuidade. E é isso que a gente busca fazer, Tony. Assim, eu tenho certeza que a gente ainda vai escutar bem mais da Royale. Sim. Assim, desde 2019 que a gente conheceu, então eu vejo que vocês trabalham bastante, né, na Royale em termos de crescimento, desenvolvimento de produto, né? Porque Sim. a indústria ela tem esse diferencial. Você não é só um produto ou serviço que você compra ou um serviço que você presta, né? Ela tem a questão do desenvolvimento, né? Melhorar a cadeia de produção, né? Tecnologias para entregar um resultado melhor. Então, isso é um processo natural que vocês vão melhorando ao longo do tempo. Eu vejo que vocês estão sempre fazendo investimento em P&D, em espaço e tudo mais. E, assim, eu acho que a gente ainda vai escutar falar muito da Royale, bem claro. Se Deus quiser. E aí eu deixo o convite para depois vocês voltarem e contar coisas, né, novos cases e tudo mais, porque isso vai fazer diferença para vocês, né? Porque também não deve ser fácil você brigar com empresas tão grandes que já são muito bem posicionadas há muitos anos, né? São marcas com décadas, né, de existência, então não é um processo fácil, né? Sim. Mas acho que vocês estão fazendo com muita sabedoria, né? Assim, devagar, sem querer brigar com eles, porque não adianta brigar, é uma besteira, né? E, assim, queria te agradecer por você ter vindo, explicado, aprendi bastante sobre esse mercado de tinta. Que bom. Né? Toda vez que a gente conversa, eu aprendo mais um pouco. E deixar o convite aberto para depois vocês voltarem. Quando você tiver com seu químico, com seu sócio, aí estiver por aí, vem aí, porque eu acho que seu químico também vai trazer muita história, muita, né, informação importante. E te agradecer mais uma vez a sua presença aí. Tony, eu que agradeço imensamente. Fiquei chateado de não poder estar presente aqui no podcast do Vale. Mas a gente entende a distância, né? Infelizmente descasou já tinha acabado de vir e as agendas não bateram. Mas a gente está à disposição. O projeto é um projeto com bastante propósito, que, como já falei no começo, se não fosse um propósito muito, muito claro para nós, que é desenvolver, fomentar e colorir nosso estado e saber o que a gente está fazendo com o pé no chão e a longo prazo, porque nada é do dia para a noite. Isso aí eu acredito que é o que norteia a gente. Então, eu graças a Deus, consigo passar isso muito bem para os nossos liderados, que hoje são líderes de outros liderados. E nosso time consegue entender o que a gente quer e onde a gente quer chegar. É lógico que os desafios são gigantes, os obstáculos, as dores, só a família sabe.
Mas isso aí é a vida do empreendedor. Isso aí eu não me arrependo em momento algum de ter seguido essa caminhada. E espero, se Deus quiser, sim, se Maria passar na frente, a gente vai estar em breve aí falando de novos avanços. Como falei antes, no off aqui, a gente está indo para uma feira amanhã. Eu, gestor de produção, lá vamos encontrar nossos parceiros, onde tudo começou, nosso químico, a Bell Collar. E a gente vai prospectar muita coisa interessante nessa feira e vai sair alguma coisa boa daí, porque a gente já está namorando, já está há algum tempo estreitando bastante coisa e vai vir coisa boa, se Deus quiser. Com certeza, depois volto aí para contar para a gente. Se Deus quiser, Tony. Obrigado. Bom, pessoal, hoje tive a honra de receber aqui meu amigo João Paulo. Contou um pouco da história dele, um pouco da história da Royale, que é uma indústria que eu admiro, porque a gente precisa dar valor ao que é aqui do estado. Assim, não é tão fácil, você tem muitos desafios. E agradeço a presença de todos aí. Até a próxima, um abraço.